Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay, comigo na apresentação está Carol Freitas. Mais um episódio chegando, meus amigos, na grande parceria de KTO. Na KTO cada jogo é único, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade à vida é trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E também pós-graduação Fevale, escolha a melhor versão do seu futuro, acesse pós.fevale.br. Carol Freitas, e hoje nós temos um convidado especial, porque vem aí a segunda parte da temporada do futebol feminino. Muitos compromissos, muitas competições, tem muita coisa para rolar, hein? Temos ainda 2 campeonatos em andamento que vão acontecer, que vão encher o nosso calendário, né, até o final da temporada de 2025, e aí por conta disso, hoje estamos recebendo o técnico do Grêmio, Ciro Leões, para falar um pouquinho sobre o que vem a seguir e também sobre o que já aconteceu na temporada, mas primeiro seja bem-vindo ao espaço aqui, ao Resenha das Gurias. Obrigado, é uma alegria muito grande que eu venho participar com vocês aqui, estou totalmente à disposição para me comunicar também com a nossa torcida diretamente, então espero que seja um bate-papo muito legal. Professor, acho que a gente pode, falar um pouco sobre esse seu início, porque Sim. Chegou nas últimas rodadas ali do Campeonato Brasileiro, o Grêmio acabou não conseguindo a sua classificação, mas o quanto que esse tempo, né, porque a gente tem, vocês estão voltando agora, mas é quase um mês, né, até a retomada de Campeonato Gaúcho, tem Copa do Brasil, mas o quanto que esse tempo ele também vai ser importante para o senhor conseguir colocar o seu método em campo, as suas orientações, de fato, né, mesmo começar o trabalho. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né? A gente ali tivemos 2 desafios muito próximos um do outro, né? Num sábado e numa quarta e com viagem. Então a gente, na verdade, conseguiu fazer muitos poucos treinamentos específicos para aqueles 2 jogos, né? E na minha opinião foram 2 jogos bem distintos, assim. Eu prefiro ficar com uma imagem na minha memória do comportamento e do tipo de agressividade que a gente conseguiu verificar na grande parte do jogo contra o Flamengo. Agora, após esse período de reconexão que a gente tá falando, tá lidando dessa forma, nós já recomeçamos o nosso trabalho diário, a gente está focando muito na implementação de uma rotina ainda mais profissional para que as nossas atletas consigam usufruir toda a estrutura que o Grêmio oferece, que é muito boa e não falta nada, é excelente, diga-se de passagem, para que elas consigam, a partir das ferramentas que a gente entregue para elas, melhorar individualmente no primeiro momento e a gente consiga, a partir daí, melhorar também a nossa coletividade. A gente acredita muito nesse período de 4 semanas, a gente pode arredondar para praticamente um mês de trabalho, até a estreia no Campeonato Gaúcho, dia 2 do mês 8, né? A gente quer entregar um ritmo de trabalho mais alto para melhorar em todos os aspectos. Um deles também é o aspecto físico, e a partir daí a gente conseguir entregar aquilo que eu acredito que é melhor. Professor, eu queria te fazer uma pergunta, até com base no que a gente ficou de última impressão ali no Campeonato Brasileiro, que se repetia muito o discurso de recuperar a identidade do Grêmio, e por conta disso também tu chegou, né, o tricolor e tudo mais. Eu queria lhe perguntar o que foi apresentado, né, a respeito disso, qual que é o estilo que o torcedor pode esperar agora da sequência para que justamente seja recuperada essa identidade, e qual seria ela também? Olha, a identidade do Grêmio, em linhas gerais, é aquela identidade de uma equipe, de uma união de pessoas que não se entrega nunca. Né, que acredita até o último momento e que, muito mais do que ter essa crença na mente, elas colocam em prática através da disputa sadia, da briga saudável dentro do jogo, da busca pela vitória até o último momento. Então essa é uma identidade que a gente não abre mão. Mas é claro que para tu conseguir apresentar essa identidade, tu precisa estar bem condicionado, precisa estar bem treinado, precisa estar dentro de um regime de trabalho que te proporcione que tu também manifeste fisicamente ou motoramente uma filosofia, né? Nesse sentido, a gente tá aplicando nesse segundo momento agora, a partir da minha chegada, no meu segundo momento, né, que eu divido em 2, devido aqueles poucos dias ali que o objetivo total era encerrar o campeonato. E agora a gente tem outros objetivos. Um deles é implementar uma nova rotina de trabalhos, que a gente já começou a implementar. E a gente acredita sim que a gente vai conseguir ter mais intensidade de jogo, que a gente vai conseguir suportar a intensidade por mais tempo, que a gente vai conseguir demonstrar uma organização dentro dessa intensidade. Tudo que a gente está fazendo agora está direcionado para isso. E as atletas estão respondendo de uma forma muito legal mesmo, sem falar do profissionalismo, né, mas assim com
uma vontade muito grande de querer melhorar e a gente está bem satisfeito com o reinício das atividades. Claro, professor, você não fez parte da maior campanha do Grêmio no Brasileiro, Sim. né? Foram apenas 2 rodadas, mas o quanto que essa campanha no Brasileiro ela também deixa de lições, assim, aprendizados para vocês, porque acabou sendo um insucesso porque o Grêmio não conseguiu a classificação, mas e até do antigo trabalho. Claro que você tem o seu modelo de jogo, Sim. a sua forma de jogar, mas dá para tirar alguma lição? Quais são os tipos de lições, né, nesse caso, em relação à campanha do Brasileiro? Eu acho que sempre dá para tirar lições, né? Os aprendizados eles estão aí para quem está aberto a aprender com eles, né? Eu acredito que se tinha uma expectativa, né, eu acompanhando, enquanto eu não estava aqui, de que o Grêmio conseguisse fazer um campeonato brasileiro, talvez, estando agora pensando num playoff, né? Por alguns motivos não foi possível e talvez vocês tenham acompanhado até mais perto do que eu essa relação. Mas os aprendizados eles nos trazem no sentido de buscar alternativas dentro do nosso próprio dia a dia que possam fazer com que a gente esteja mais preparado para enfrentamentos importantes, né? Eu gostaria de ressaltar mais uma vez aqui, eu acho muito importante isso mesmo, que o Grêmio tem uma estrutura para o futebol feminino invejável, sabe? Nós temos ferramentas de trabalho, equipe de trabalho com número suficiente de profissionais, de staff, nós temos estrutura à disposição, nós temos número de campos, nós temos 2 campos à disposição para trabalhar, né, em perfeitas condições. Então, realmente, a gente agora está nesse processo de aproveitar 100% de toda a estrutura, porque a gente acredita que, direcionando um trabalho, utilizando essa baita estrutura que o Grêmio oferece, a gente vai conseguir um retorno tanto de evolução individual quanto coletiva. Essa que é a ideia. Professor, queria te perguntar, pegando esse gancho de equipe de trabalho Sim. também, né? Recentemente, nessa semana, o Grêmio anunciou uma troca também no preparador de goleiros, anunciou o Alex Oliveira, que estava trabalhando no Juventude. Queria perguntar também se já chegaram a atuar juntos, se talvez tenha sido uma indicação sua também, né, para a sequência, enfim, o que pode nos falar a respeito? Não foi uma indicação minha, eu costumo não... É da minha linha de conduta acreditar muito no que o clube pensa enquanto profissionais, né? Então, o professor Alex, ele já chegou ao clube, né? Então, ele já está nos ajudando desde, enfim, discussões, participando do processo. Na verdade, não foi uma troca, né? Nós temos ainda a presença do nosso colega, o professor Luiz, segue na comissão técnica, né? Eles estão tocando um trabalho. Hoje nós temos 2 profissionais para trabalhar com as nossas goleiras, o que isso é bastante interessante, para que a gente consiga dar um volume, uma intensidade, um repertório maior de atividades para essas goleiras e que no final das contas elas possam evoluir e o Grêmio possa ser beneficiado nesse sentido. Até você já falou, né, sobre termos de estrutura, né, do que você encontrou de trabalho, já essa novidade também na comissão técnica, mas queria lhe ouvir também, Ciro, sobre o elenco, assim, o que você encontrou do elenco e até pergunto, assim, se você notou alguma queda de confiança nessa reta final, porque o Grêmio ainda tinha a oportunidade de classificar, mas acabou não classificando, se vocês notaram isso, se você notou, melhor dizendo isso, e como é que faz para retomar também, se houve isso da confiança, porque agora vem o segundo semestre, é claro que uma Copa do Brasil que é novidade, isso motiva atleta, tem a questão do gauchão também, mas como é essa parte também do aspecto mais mental para essa segunda parte da temporada? No meio do futebol, eu sempre acredito que quando alguma mudança é necessária, né, essa mudança, ela de certa forma, ela traz alguma mexida mental. É claro que algumas atletas respondem de uma forma e outras de outra. Mas se a gente considerar que a minha chegada foi numa última semana de Campeonato Brasileiro, na verdade, última meia semana, né, de Campeonato Brasileiro, e um campeonato em que o Grêmio realmente não conseguiu, ao longo de várias rodadas, talvez estar numa posição que queria, certamente alguma situação de um pouco baixa confiança certamente existia, né? Mas desde a minha chegada, a palavra sempre foi de entender que o plantel do Grêmio é um plantel individualmente muito capacitado, né? E que a nossa intenção é melhorá-las ainda mais para que elas voltem a performar perto do seu limite, dos seus melhores momentos de carreira, porque todas as nossas atletas que estão aqui, elas estão aqui por algum motivo, elas construíram um caminho para o Grêmio olhar para elas e querer contratá-las, né? Se for olhar o passado da grande maioria, talvez só não considerando as meninas que são mais novas e que estão em início de carreira, todas elas já têm uma
uma trajetória trilhada, com boas atuações em alto nível. E é isso que a gente está buscando resgatar. E todas as conversas foram nesse sentido. Daquele resgate individual, do que cada um construiu na sua história para chegar num grande clube que oferece para o futebol feminino toda essa estrutura, e que é o momento da gente cada vez mais acreditar nisso, né? Entender o porquê que talvez algumas situações pudessem não estar acontecendo, sob o ponto de vista da confiança, e uma se fortalecer na outra. Então a gente está tentando sim somar, né? Unir esses esforços, porque, volto a dizer, o grupo do Grêmio é bom, tem se mostrado muito dedicado, e a gente acredita sim que vai apresentar um segundo semestre diferente. E tu pensa, professor, a gente até chegou a abordar essa questão na coletiva, né? Em algum reforço? Pode chegar alguém agora para esses últimos meses da temporada? O que pode nos falar a respeito disso? O que acontece, né? Quem disser que no futebol o clube está fechado, o plantel está fechado, possivelmente não vai estar falando assim, né? 100% da veracidade, né? O futebol, ele permite que tu esteja sempre monitorando e interagindo e acompanhando o que o mercado dispõe. Essas questões de contratação, eu acredito muito na avaliação da diretoria do Grêmio, né? A minha avaliação hoje é que o nosso plantel, ele tem condições e tem qualidade. Esse plantel pode ser reforçado? Sempre pode. Acho que qualquer plantel pode, né? Mas eu não te diria assim que é algo que faz com que o treinador do Grêmio não durma à noite pensando em contratações. Até, professor, sobre o plantel, né? A gente teve uma saída recente da Jéssica Penha, né? Que o clube divulgou uma nota informando que partiu também dela e foi um comum acordo com a direção. Mas a gente sabe que a Penha, ela foi uma atleta importante nas últimas temporadas. Nesse início até de ano não começou porque também sofria com um problema muscular, né? Não oscilou entre titular e reserva, muito mais como reserva. Essa decisão também passou por você? Você chegou a conversar com ela? Na verdade, eu tive muito pouco contato com a Penha. Eu acredito que ela participou do meu primeiro trabalho só. E logo depois a gente já viajou para Brasília, aí não se treina, aí tem o jogo, tu volta, aí já tem o pré-jogo do Flamengo e ela não participou da relação do jogo pro Flamengo. Então eu realmente tive muito pouco contato com ela, sabendo sim que ela era uma atleta com essa identificação, com histórico principalmente recente, assim, de identificação também com o clube. Mas é uma situação que foi bem encaminhada, ao meu ver, assim, em termos de condução, não criou nenhum problema de impacto perante nenhuma situação pela diretoria, então não é algo que já estava possivelmente sendo discutido. E a perspectiva, professor, de que tenha mais alguma baixa no elenco do Grêmio para a sequência, ou por hora será apenas a Jéssica Penha? Por hora, a gente está trabalhando com o grupo que encerrou a participação no Brasileiro, né? E a gente acredita que ele é suficiente e vamos em frente com ele mesmo. Bom, professor, nós teremos agora no mês de agosto 2 competições, né? A Copa do Brasil, até vou começar pela Copa do Brasil, porque logo também tem o sorteio, a definição dos confrontos. É uma competição que é uma novidade, né? Volta a ser disputada no calendário do futebol feminino, é sempre mata-mata. O que vocês planejam também, né, para esse segundo semestre, que tem Copa do Brasil, tem o Campeonato Gaúcho? O que vocês têm traçado também de objetivos em relação a essas duas competições? Na verdade, o nosso primeiro objetivo a curtíssimo prazo é ter uma mentalidade que nos permita ser mais competitivo para todas as competições. Tá? E quando eu digo isso, é uma mentalidade de dia a dia mesmo. É a gente conseguir entregar um dia a dia que nos torne mais fortes e mais competitivas. Essa que é a grande mentalidade. A partir daí, a gente já sabendo das datas e que possivelmente a gente joga no dia 2 e depois já joga, volta e já viaja. Se o sorteio for pro jogo fora, a gente já viaja talvez um dia e meio depois da estreia no Gauchão. O que a gente quer é estar com um lastro físico, tático e mental para conseguir ser competitivo em todas as competições, para entregar sempre o que a gente tiver de melhor. Sempre o que a gente tiver de melhor. Agora, estando liderando um plantel como eu estou, do Grêmio, de um clube desse tamanho, a gente precisa querer chegar nas 3 competições. Nas 2, né? E na possível Ladies Cup, se ela for confirmada. A gente quer chegar nas 3. Professor, eu queria voltar num assunto que a gente até abordou na coletiva, mas para quem não assistiu a coletiva, Sim, né, e estiver assistindo a resenha, que foi o seu retorno ao futebol feminino depois de algum tempo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que lhe motivou a sair do futebol masculino para retornar ao futebol feminino, enfim, o que fez com que tomasse essa decisão. Primeiro, eu de fato eu acredito que todas as coisas que acontecem, elas têm um porquê, uma motivação, um motivo real. Na maioria das vezes a gente não vê esse motivo real de uma forma mais fácil, assim, então, no momento, né?
eu tive minha entrada no futebol profissional competitivo através do futebol feminino, há muitos anos atrás. Em que, mais precisamente, no ano de 2001, há bastante tempo atrás. Isso num cenário em que o futebol feminino, ele nem se comparava com o futebol feminino de hoje, né? Em que realmente ali eram desbravadoras de um processo que se hoje já é um processo que transcende o campo de jogo, naquele ano ainda se tinha uma transcendência ainda maior. E foi a porta de entrada que eu tive 3 anos muito felizes dentro do futebol feminino e que me preencheram muito enquanto profissional e proporcionaram que eu seguisse a minha carreira através das minhas escolhas do momento. E as minhas escolhas do momento, no início dos anos 2000, era um futebol mais competitivo, com mais oportunidades, mais organizado, que de fato era o masculino na época. E à medida que eu fui desenvolvendo a minha carreira, eu também fui acompanhando esse processo fulminante do futebol feminino, assim. E sempre em contato com alguns colegas, com alguns amigos profissionais que já permeavam no futebol feminino, né? E no ano passado, especificamente, eu tive um contato mais forte, né? Através de um período que iniciou como uma consultoria e se transformou num período de treinamento preparatório para o campeonato. E aquilo ali me acendeu uma luz de alerta, assim, porque eu voltei a me sentir muito bem atuando. E de fato eu percebi que o futebol, ele é o mesmo. Era algo que eu já acreditava muito nisso. É claro que as particularidades de comunicação, de contato, enfim, de informações, elas existem. Mas o futebol em si, ele é o mesmo. Então eu estou me sentindo muito à vontade. Além de ter sido muito bem recebido pela equipe de trabalho, staff, também pelas atletas e pela diretoria, então, que me escolheu, me deu essa oportunidade para estar aqui. Eu estou me sentindo muito inserido dentro desse processo e também me sinto cada vez mais responsável por realmente ajudar, auxiliar, entregar o meu melhor para o Grêmio, mas também contribuir para que o futebol feminino se fortaleça cada vez mais. Como que eu acredito que eu posso contribuir? É fazendo o melhor possível diariamente. É trazendo talvez processos que talvez não estivessem ainda tão aceitos dentro do futebol feminino e já estivessem no masculino por uma questão lógica de tempo de trabalho, né? Uma questão numérica, né? Para que a gente melhore o nosso rendimento. Então eu estou muito satisfeito com o que a gente está conseguindo fazer, junto com todo mundo que fica no nosso dia a dia lá do CT. E estou muito motivado. Eu acho que uma coisa importante para eu deixar claro, falei isso para as atletas na minha apresentação internamente e gostaria de tornar público aqui para vocês. Eu estou muito orgulhoso de estar dirigindo a equipe feminina do Grêmio. Muito orgulhoso mesmo. Então, sou um profissional que fui forjado a maior parte do meu período de carreira no masculino, mas eu estou aqui extremamente orgulhoso. Orgulhoso pelo lado bom, né? Não pelo lado ruim. Professor, até assim, falando um pouco mais, né, desse trabalho, uma das questões que a gente sempre coloca, né, que é a utilização da base, né? Sim. E se no masculino é uma realidade que há muito tempo, né, que tem desde lá das categorias, né, quando o menino está aprendendo ainda, né, essa Sim. realidade no futebol feminino, ela é recente, né, e a gente tem visto diversas jogadoras da base do Grêmio que ganharam espaço nessa temporada, uma delas é a Gisele, que vem performando muito bem, por exemplo, né, mas são tantas outras que estão ganhando oportunidades. O que você já viu da base, dessas gurias que também já estão inseridas no elenco? O que ainda dá pra esperar da utilização da base ainda para esse ano? Eu já vi bastante coisa, né? Eu, inclusive, tô em conjunto com a coordenação, com a Patrícia, enfim, com a diretoria. A gente está incorporando algumas meninas da base para o nosso dia a dia de trabalho de uma forma mais fixa, né? Para que elas não só venham e depois retornem, para que elas consigam permanecer com a gente, ser submetida à nossa carga de trabalho, interagir com o nível de profissional, porque realmente a gente tem muita capacidade na base do Grêmio, né? Então, em números assim, eu não gostaria de cravar um número que talvez eu possa cometer algum equívoco, mas agora, principalmente amanhã, que é sábado, e já na segunda-feira, a gente já vai estar com um grupo muito expressivo da base fazendo parte do dia a dia de trabalho do profissional. Isso eu acho que é bacana, é fundamental, como tu bem falaste. Talvez no masculino isso aconteça mais tempo, porque a base do masculino já tem mais tempo de existência. A grande verdade é essa. Cada ano que passa e que os clubes que têm futebol feminino, eles mantêm um trabalho de base,
A tendência é que tu vai conseguir ter jogadoras mais preparadas chegando no profissional, porque a formação de um atleta ou de uma atleta de futebol, ela depende do teu tempo de contato com o jogo e com o treino. Se tu não tem um histórico de base, tu não entrega isso para quem tu quer formar. Então eu acredito que uma das formas que a gente também pode contribuir nesse processo ali no Grêmio é abrindo essas portas. É claro, tentando pré-selecionar aquelas que a gente acredita que estão um pouco mais competitivas, né, que podem auxiliar também um pouco mais o processo do profissional, né, mas esse processo está acontecendo de uma forma bem legal. Não sei se o senhor pode, então, nos dar algum spoiler, de repente, assim, de algumas meninas que podem aparecer pro torcedor, né, na disputa do Gauchão, que a gente sabe que tem um nível de competitividade menor em relação ao Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Tem alguns nomes, assim, que podem ser ditos pra nós? Sabe que eu te diria que esse Campeonato Gaúcho vai ser muito forte mesmo. Menos equipes, né? Menos equipes, e o que acontece com menos equipes é que possivelmente o nível de cada equipe, numa média geral, aumenta, né? Eu te diria assim, para não ser injusto com ninguém, até porque a gente tem praticamente 4 semanas de preparação ainda, para não ser injusto com como cada uma dessas meninas vai reagir ao processo de treinamento, a gente ainda não sabe se elas vão de fato suportar 4 semanas de trabalho no profissional, como que elas vão reagir. Eu acredito que o torcedor do Grêmio tem que estar atento, tá? Eu não tenho medo de colocar em campo por idade e coloco mesmo, quem tiver em condições vai jogar. Ó, torcedor, então fique muito atento aí, novidades vão aparecer. Mas até sobre esse gancho, né, que você falou do Campeonato Gaúcho, essa é uma avaliação mesmo que o modelo, né, com menos equipes, infelizmente, né, porque a gente não saúda isso, porque se espera sempre muito mais equipes, né, para que o campeonato ganhe e a estrutura também melhore no estado como um todo. Mas vocês esperam mesmo esse nível maior? O quanto que esse modelo novo ele vai interferir também na preparação de vocês? Não, eu acredito sim que com menos equipes, tu teoricamente oportuniza para as jogadoras mais competitivas nessas equipes, né? Ao passo que se tu tem o dobro de equipes, possivelmente tu tem um grande número de atletas que fazem com que talvez o nível da competitividade de algumas equipes baixe. Eu acho que é uma questão bem numérica. Então eu acredito sim que um campeonato com 5 equipes, a gente vai ter possivelmente as atletas mais capacitadas que a região pode reunir participando desses jogos. Então eu estou esperando um campeonato muito forte, desde a nossa estreia, fora de casa, os jogos em casa também, o tipo de jogo que é praticado no Gauchão, que a gente conhece de olho fechado, que é um jogo que ele é muito disputado, que não dá para querer ganhar o jogo só nas relações de bola e individuais. É um campeonato que vai precisar que a gente esteja muito preparado mentalmente. Eu estou tocando muito nesse ponto porque é o que eu acredito que faz a diferença hoje. Atletas, homens ou mulheres, mentalmente preparados ou preparadas, elas levam vantagem nos momentos que tem que levar. E é isso que a gente quer desenvolver a partir do nosso dia a dia. Mas a gente está esperando um campeonato muito forte mesmo. Professor, pensa talvez em, de repente, sugerir que tenha uma psicóloga, então, integrada à comissão técnica para fortalecer nessa parte mental, né? A gente sabe que o Grêmio tem parcerias e tudo mais para que as atletas, se acharem necessário, buscarem esse serviço, mas para que tenha uma profissional, ou um profissional, claro, né? Sim. Integrado no dia a dia ali. Essa discussão é muito bacana porque ela acontece no masculino também, né? Eu acredito que tem espaço para todo tipo de profissional que venha para dar o suporte que é importante, né? Já trabalhei em grupos que se fazia mais necessário a olhos vistos e em outros grupos que talvez não tanto, pelo menos não saltava tanto aos olhos, né? O fato é que eu percebo o departamento feminino do Grêmio muito atento a situações pontuais e sempre querendo melhorar o que, no meu ver, já é uma estrutura muito boa, né? E eu também acredito que o fortalecimento mental, ele vem de vários modelos. Um dos modelos é o que tu citaste, mas tem um outro modelo que a gente precisa relembrar, que é o seguinte: para tu voltar a desenvolver a confiança em ti mesmo, tu precisa várias vezes provar para ti mesmo que tu é capaz de fazer determinadas coisas. E a gente acredita na força do dia a dia para isso, para que mentalmente cada uma de nós lá, cada uma das atletas e eu e a comissão, a gente consiga
a partir das atividades propostas, dos desafios que a gente tem diários, das metas da semana, que a gente consiga provar que a gente é capaz e ir nos fortalecendo mentalmente também. Ainda, professor, sobre o que vem pela frente, né, uma coisa que a gente fala muito aqui, que é a questão onde o Grêmio joga, né? A gente sabe que com a Arena Porto Alegrense são diversas questões, né? Isso envolve masculino, isso envolve notas, né, recentemente da relação que não é boa entre a administradora e o clube, né? Muitas vezes por reclamações também do atendimento aos torcedores. Mas vocês têm conversado sobre o Grêmio jogar mais, a equipe feminina jogar mais na Arena? O que vocês esperam para o Gauchão, se, por exemplo, o estádio da Ubra ele pode ser utilizado, né, porque tem uma questão também de capacidade, ou os jogos vão ser, né, em Eldorado? Porque eu imagino que ter, né, o seu campo, isso também ajuda, né, numa questão técnica, tática, mas como é que vocês estão conversando sobre isso e se tem já alguma conversa em relação a isso? Na verdade, nos ambientes em que eu estou inserido, isso não chega a ser uma pauta no momento, né? Eu estou muito focado nesse período de preparação. Então, confio totalmente na decisão da diretoria e nas relações que o Grêmio encaminha, né? Eu não tenho participado desses ambientes porque realmente o meu foco é muito na condução da comissão técnica nesse momento e na condução do dia a dia das meninas. Mas, assim, dá para entender que ter um campo, né, por exemplo, se eu pudesse jogar só na Ubra, eu pudesse só jogar em Eldorado, só na Arena, eu imagino que tem alguma interferência, né? Quer dizer, ajude, por exemplo, o trabalho. Eu acredito que em termos de buscar a identificação com um local específico, eu acho que é interessante, né? Mas não vejo como nada que cause um prejuízo tão grande a ponto de te incapacitar. É nisso que eu acredito. Perfeito. Professor, antes o senhor falou, e eu até anotei aqui para não esquecer, sobre alguns processos, de repente, que já ocorrem no masculino pela quantidade de tempo já em que a gente tem o futebol masculino, que tu tá tentando também trazer pro futebol masculino, pro futebol feminino, perdão. Queria que abordasse um pouco mais sobre isso, que nos detalhasse um pouco a respeito. Na verdade, são detalhes mesmo. Detalhes que dizem respeito, assim, a ajustes de rotina, a processos ali do próprio dia a dia, uma fluidez melhor, de um trabalho pré-treino para o treino, para que a atleta aproveite melhor o que fez no pré e já desenvolva no campo o que se quer. Então, realmente é um ajuste fino, assim, não é nada, nossa, estamos inventando a roda. É um ajuste fino que a gente, depois de várias reuniões com a comissão técnica, e todos os integrantes foram muito abertos, assim, a querer melhorar, né, a ajustar essas situações, a gente está conseguindo. Então, a gente está passando a ter uma rotina mais fluida, que valoriza o profissionalismo das nossas jogadoras, né? Então a gente está utilizando toda a estrutura que a gente tem hoje, desde alimentação até descanso dirigido, até material de vídeo específico, até material de recovery. A gente realmente está com o objetivo de esgotar todas as possibilidades que o clube nos oferece. Mas são ajustes finos, tá? Não é nada assim exorbitante. Mas muda a mentalidade. Muda a mentalidade de quem participa do dia a dia, né? Esses pequenos detalhes repetidos, eles te entregam uma segurança maior no que é feito, eles te entregam a possibilidade de tu evoluir individualmente e, consequentemente, tu vai desenvolver a tua confiança, ou vai retomar, ou vai fortalecer a tua confiança. Mentalmente, tu vai estar mais preparada. É isso que a gente imagina. Vou fazer uma pergunta que talvez o senhor não tenha uma resposta agora, mas em quanto tempo você acha que o Grêmio vai ter a cara do Ciro? Né? É um período agora que não temos jogos, né, nesse mês, mas... E até de que forma, né, isso pode ser feito? Daqui a pouco um jogo-treino, com uma equipe que vai disputar o Gauchão, ou até com a equipe menor, né, com a categoria inferior. E quanto tempo você acha que vai ter o estilo de jogo, a cara do Ciro, ou isso vai acontecer depois mesmo com bola rolando? É difícil a gente dar prazo, mas com relação a essa tua pergunta, eu gostaria de dividir a resposta em dois momentos. O primeiro momento, em duas caras, não que o Ciro tenha duas caras, que não tem, mas em dois prismas, tá? Que é o prisma do modelo de jogo, ou da ideia de jogo, tá? E o prisma do comportamento, tá? O que nós vimos no último jogo contra o Flamengo, foi o meu segundo jogo, em termos de comportamento individual, de busca pela agressividade, de não desistir, me mostrou um caminho interessante. Agora, só um ponto de vista de realmente uma ideia de jogo um pouco mais organizada, ser colocada mais em prática, naturalmente isso não depende só de um comportamento individual. Isso depende da gente conseguir juntar comportamentos individuais e organizá-los. E aí o tempo é um pouco mais necessário. O que agora a gente tem, nós temos 4 semanas de trabalho.
né? A nossa previsão é, sim, fazer algumas movimentações, primeiro internas, depois algum tipo de... É importante ter algum tipo de jogo-treino, a gente ainda não tem nada realmente marcado, a gente está, assim, discutindo isso. Mas eu acredito que com 2 semanas, 3 semanas de trabalho, eu acredito, sim, que a gente já vai conseguir ter uma noção, vocês, na verdade, né? Para mim fica muito claro, né, na hora que eu penso, de uma forma de jogar, do que mais que eu penso com relação ao jogo. Mas baseado naquele comportamento, naquela demonstração de comportamento. E qual é a forma de jogar? É uma forma que respeita o jogo e que não morre abraçada com ideias do treinador, mas que morre abraçada com aquilo que o jogo pede. E se ela morre abraçada com aquilo que o jogo pede, é importante entender o cenário de cada competição e de cada adversário. É o que eu acredito. Agora, tu não pode enfrentar um gauchão da mesma forma que tu enfrenta um brasileiro. Tu não pode enfrentar uma Copa do Brasil da mesma forma que tu vai enfrentar uma Ladies Cup. É nisso que eu acredito. E eu respeito os profissionais que acreditam numa forma mais fechada de pensamento, mas eu acredito em capacitar as atletas para entender o jogo. E a partir de entender o jogo, estar minimamente organizadas dentro da ideia que eu acredito, tá? Elas possam resolver os problemas do jogo. O jogo eu não acredito que é do treinador. O jogo de futebol é de quem está dentro do campo. E eu acho que se a gente não entende isso e não tem a humildade enquanto treinador de aceitar que o jogo é das atletas, talvez a gente não permita que cada uma delas esteja capacitada suficientemente para resolver as situações que elas têm que resolver. Agora, claro que uma organização ela é necessária, né? Eu tenho como ideia de jogo, assim, eu tenho alguns saudosismos com algumas funções, né? Como por exemplo? Como por exemplo, eu gosto de meia. Gosto. O 10 vamos fazer um corte aí, vão me xingar na internet. Não, mas é o meia clássico que você tá falando? Né? Não sei se é o meia ou a meia clássica, mas eu gosto de uma jogadora que ocupe aquela região do campo com uma função específica. Eu gosto, eu acho que facilita o entendimento do jogo, acho que organiza, né? Enfim, eu gosto de estruturas que... Eu acho que eu não vou entrar nesse detalhe. Vamos parar por aqui, tá? Nós podemos conversar depois, né? No primeiro jogo, né? É. E voltar esse papo da estrutura do time. Temos mais uma pergunta ou podemos ir para aquelas? Eu tenho mais uma. Então vai lá. Mais uma. Não, aquelas é bem reserva mesmo. É bem reserva. Achei que era o olho arregalado, era pela última. Eu ia dizer, aquelas a gente só larga a manchete assim pra deixar o convidado, a entendi. convidada... Não, Entendi. mas é bem tranquilo. Tá bom. Professor, a gente sabe que o Grêmio tá em ano de eleição, né? E que acho que deve se falar muito sobre isso em todos os aspectos do clube e tudo mais. Eu queria lhe perguntar a respeito disso, né? Até quando vai o seu contrato com o Grêmio? E se tem algum pensamento de que talvez possa impactar a eleição do Grêmio na sua continuidade no clube? O meu contrato vai até o final de 2026. Eu, como grande gremista, quero o melhor pro clube. Sempre vou querer o melhor pro Grêmio. E vou fazer o possível para que uma das coisas melhores pro Grêmio seja a minha continuidade dentro do clube que eu amo. É claro que a gente entende as questões políticas, tenta não se envolver, com certeza. Nunca tive nenhum envolvimento político dentro do clube. Sempre fui um torcedor, de fato, do clube, né? Mas a gente entende esses momentos e o que a gente quer é fortalecer o Grêmio, entregando uma equipe melhor que possa conquistar ou bater para conquistar os títulos, porque o Grêmio saindo fortalecido, para mim, individualmente, é o que interessa soberanamente. E antes da gente fazer aquelas perguntas, né? Tem recado da KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade à vida é trilegal. Trilegal, porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E tem o vestibular Fevale, que está com inscrições abertas. E este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Então, atenção para o site em way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos.
Professor, a pergunta da resenha ela é aquela, mas é porque é brincadeira nossa. Como o senhor está conhecendo o grupo, né, e tem toda essa interação inicial, fica à vontade também se não tiver nenhum nome para indicar, mas Mas alguém já deve ter brilhado. Não, mas acho que alguém já brilhou. A gente sempre tem a pergunta aqui, que é quem era o Ciro nesse caso, né, na resenha do vestiário aí nos seus tempos. No churrasco depois do jogo. No churrasco depois do jogo, assim, se é o cara que brinca, se é o cara que Fica é mais na sério. dele, assim. Ou que escolhe a música na Ou que caixinha. escolhe a música da caixinha. E para as atletas a gente sempre brinca muito assim, quem é a atleta mais resenha do vestiário? Né? E aí você pode indicar aquela que você já notou que leva a caixinha ali antes de começar o treino. É aquela que brinca mais, que tem algumas que contam piada, inclusive, a gente fica sabendo aqui. Mas tem um nome, assim, que lhe vem à mente nesse momento, assim. Já notou que ela brinca bastante. Em termos de brincadeira? Brincadeira. De resenha, que entrega a resenha. Resenha, vocês não vão acreditar, mas eu vou dizer pra vocês que não vi ainda. Então as gurias estão bem... Tão cautelosas, né? Cautelosas. Não vi mesmo. Mesmo. Porque, olha, então, não acontece. De tá resenha, todo mundo... assim, não vi mesmo. Eu acho que elas estão tão focadas em... Não vi ainda, mas certamente vou descobrir. Mas resenha ainda não vi. Então fica pro próximo resenha. Fica pro próximo resenha. Essa pendurada. E você, nesse mundo do futebol, assim, como é que era no vestiário, assim? Ou como é o perfil do técnico Ciro no vestiário, então, na resenha ali? Brinca também? Ou é um pouco mais sério? Gosta de ouvir uma música? Eu gosto muito do contato pessoal, assim, eu tento me conectar bem mesmo, assim, sabe? Eu, certamente, no início da carreira, tinha um perfil mais durão, e que depois tu vai vendo que não resolve nada, então... Há um bom tempo já eu tenho me caracterizado por ser um profissional que tenta ser muito próximo. Principalmente dos atletas e das atletas, né? No dia a dia, principalmente. Agora, no vestiário de jogo, eu sou um profissional que eu vivo muito jogo. Desde das preparações do jogo, desde da montagem da palestra. Eu tento organizar muito o vestiário, gosto de participar muito. Eu me considero um cara muito ativo dentro do vestiário de jogo. Mas no dia a dia, assim, tento ser um cara de fácil trato, porque eu acredito que liderar é servir também. Então, se eu me proponho a liderar um grupo de pessoas, eu preciso estar muito disponível também para todo mundo que precisa. É o que eu penso hoje. Tá aí, ó, viu? E vamos guardar essa pergunta para uma próxima oportunidade. Bom, então já sabemos que o pessoal tá todo mundo comportadinho, cauteloso, né? Chegou o chefe novo, tá todo mundo... É como acontece no nosso trabalho também, A gente né? também, né? Quando tu chegou aqui, tu era assim? A Valdo Kit? Valdo Kit é o apelido dela, gente. Nem era, imagina. Pra começar, ainda entrei na pandemia, né? Então, nem tinha contato com os colegas aqui. Então, todo mundo no início é mais quietinho mesmo. Professor Ciro, muito obrigada por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, por vir também aqui até o estúdio do Resenha. As portas, os microfones estão sempre abertos, né? E claro, desejando, né, Carol, sempre uma boa temporada também, uma boa sequência de trabalho. Uma boa sorte, professor. Espero que os seus objetivos, né, os objetivos do clube também sejam alcançados aí nos últimos 6 meses dessa temporada. E falta meio que ano vem ainda, né? Mas quando a gente veja, passa rápido. Eu agradeço muito o convite, vim assim, nossa, muito feliz. Eu parabenizo e agradeço a atuação de vocês também nessa busca pelo fortalecimento do futebol feminino, que é fundamental. Quando a imprensa vem e multiplica os acontecimentos, a gente sabe que a consequência é muito positiva, né? Então eu queria parabenizar, porque eu vivi o outro momento também. Eu vivi o outro momento do futebol feminino que não se tinha repercussão, não se tinha possibilidade de se conectar com o grande público e certamente isso faz muita diferença. Então vocês estão realmente de parabéns. Contem comigo sempre que precisarem e peço desculpas por não ter podido responder algumas perguntas mais específicas aí. Tudo certo. A gente conhece os misterinhos. Tem que ter um mistério, né? Meus amigos, estamos fechando esta edição do Resenha das Gurias, sempre agradecendo a parceria de Trilegal, KTO, também Vestibular Fevale, a Fevale que está com o seu vestibular também, o recado já foi dado, está sempre conosco aqui a nossa grande parceria Universidade Fevale. Carol Freitas, a gente volta, né, na próxima semana, tem muita coisa rolando. Esse momento, né, a dupla Grenal, o futebol gaúcho está um pouquinho parado, mas é só um pouquinho, tá? Porque vem aí um agosto cheio de compromissos, tem seleção brasileira logo na sequência, tem muita coisa. E daí a gente vai aproveitar para fazer uns episódios diferentes aí, umas convidadas que vocês não esperam nos próximos episódios, tá bom? Aguardem. Tchau, gente. Muito obrigada.